Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje tem o objetivo de apresentar o amplificador de potência classe AB. Ele está inserido dentro do contexto da disciplina Eletrônica Geral e ainda faz parte de uma sequência de 3 vídeos, onde nós já estudamos o amplificador de potência classe A e o amplificador de classe B. Tá? Qual que é o objetivo de estudarmos então esse classe B? O classe B vem da necessidade de obtermos um amplificador de potência que seja mais eficiente do que o classe A e que possa trazer uma qualidade de sinal melhor do que o classe B. Ou seja, vamos estudar uma topologia que apresenta características intermediárias entre o classe A e o classe B, daí deriva seu nome, classe AB, tá certo? Então esperamos neste tipo de topologia uma eficiência melhor do que o classe A e uma qualidade de sinal melhor do que o classe B. Tá bem? Então é isso que está proposto. Então vamos avaliar esse circuito aqui e entender como é que ele funciona. A ideia é o seguinte: nós temos aqui dois transistores, um aqui NPN, tá? Tá aqui colocado, e um outro PNP. É uma configuração bastante similar ao que nós já vimos anteriormente para o classe B. A diferença principal que temos aqui, que deve ser ressaltada, é a presença de uma fonte VBB sobre 2 entre a base e a fonte que alimenta ou a fonte de sinal que desejamos amplificar o sinal aqui desse circuito, tá? Tá, vamos ver aqui do ponto de vista de tensões, né? O que seria essa tensão de saída aqui? Olha, VO. O que seria VO? VO está aqui, tá, pessoal? É a tensão de saída. Nós temos aqui uma queda de tensão entre a base e o emissor, TQN. Nós temos aqui uma tensão VBB sobre 2, tá? Mais e menos. E nós temos aqui a nossa tensão VI, que poderia ser representada por um sinal, por um desenho dessa forma aqui, sem problema nenhum. Tá. Então, VO, como que VO poderia ser representado então? Olha, o VO poderia ser descrito por VI, não é isso? Mais VBB sobre 2 menos VBE do transistor, vou colocar VBE do transistor NPN, tá? O que a gente faz é o seguinte, pessoal, a gente tenta incluir uma fonte aqui, que é essa, VBB sobre 2, para polarizar esse dispositivo, e além de polarizar o dispositivo, desejamos que esse VBB sobre 2 ele seja aproximadamente VBB sobre 2, seja aproximadamente ou igual a VBN. Quando isso ocorre, veja só, você pode cancelar esses dois termos aqui e você tem aqui na sua saída VO para o VI. Qual que é o preço disso? O preço disso é, de fato, construir deixar seu circuito ou fazer com que o seu transistor NPN seja polarizado de uma maneira que lembra um pouco o classe A, mas não de uma forma como colocada lá em que o transistor vai conduzir o tempo todo. Aqui não, é uma polarização que é o suficiente para reduzir o crossover. Basicamente é isso. E uma situação análoga, pessoal, acontece aqui no transistor PNP. Tá? Então, dessa forma, percebam que por essa fonte de polarização, a gente vai conseguir que qualquer variação de tensão em VI seja reproduzida na tensão de saída VO. Tá? Então esse aí é o objetivo principal, que é isso que a gente vai tentar ver e descrever aqui para frente. Tá bem, deixa eu apagar essas coisas aqui que eu acabei escrevendo em cima, né, de um texto que está aqui. Vamos ver qual que é esse texto. Só um minuto. Tá. Olha só, então, a polarização de QN e QP por meio das fontes VBB sobre 2. Note que um pequeno de valor de VI é suficiente para produzir uma variação na saída. Foi basicamente isso que eu apresentei com as equações. Tá? Se a polarização ocorrer de forma adequada, a distorção causada por crossover é eliminada. O que eu estou querendo dizer? É que a gente precisa trabalhar de forma adequada com esse cara aqui, né? O VBB sobre 2. Então, não pode ser qualquer valor. Vocês já perceberam que esse valor ele tem que ter uma relação
com a tensão entre base e emissor do transistor NPN, aí no caso, que a gente está avaliando. Tá bem? Então, isso é importante. Já até adiantando aqui uma análise, se VBB sobre 2 for muito menor do que essa tensão entre base e emissor do transistor, esse cara aqui, essa topologia, vai funcionar como um classe B. Tá? Agora, se VBB sobre 2 for igual a VBE, ótimo, esse circuito aqui funciona como um classe AB. Se por acaso esse VBB sobre 2 aqui for maior, muito maior do que VBE desse transistor N, nós temos então um amplificador do tipo classe A. Ou seja, a depender de como você polariza esse circuito, ele pode ter saídas aí, saídas que não necessariamente representam classe AB, tá? Depende do valor que você está injetando no VBB sobre 2. Muito bem, considerando que vocês fizeram e nós fizemos aqui uma polarização adequada, percebam que a direita aqui apresenta a curva característica desse amplificador classe AB. O que chama atenção aqui no primeiro momento é que, de fato, o crossover que a gente via aqui sumiu. Né? Olha só, então isso aí já é ótimo para o nosso objetivo, que nós começamos este vídeo com esse objetivo de reduzir esse crossover. Então aqui a gente já apresentou uma forma para isso. Tá? A questão de saturação positiva e negativa está relacionado com o VCE SAT de cada transistor. À medida que a tensão na saída vai aumentando, ocorre aqui uma diminuição da tensão VCE de cada um dos dois transistores, até que chega no limite VCC menos VCE SAT, que é tensão de saturação aqui em torno de 0,2, 0,4, 0,3 volts. Você tem então, portanto, a tensão de saturação superior e tensão de saturação aqui inferior deste dispositivo. E isso é limitado também a partir da fonte VCC que você coloca e alimenta esse dispositivo. Lembrando que RL é a carga, né, do amplificador. Tá bem, vamos seguir então. Olha só, vamos avaliar a resistência de saída desse dispositivo. Tá, para a gente avaliar a resistência de saída, pessoal, a gente tem que aterrar a fonte VI. Tá? Na verdade, aterrar as fontes VBB sobre 2, VI. Tá? E a gente tem que olhar a resistência de saída ROUT desse cara, né, desse amplificador, dessa configuração. Tá, a resistência de saída é dada por Rn, tá, em paralelo com REP. O que é esse RN aqui? É esse REzinho que está entre essa base e esse emissor do transistor QN. O que é REP? É a resistência RE entre o emissor e a base do transistor P. Tá certo? Então nós temos aqui, quem está vendo ou enxergando desse ponto, percebam que tem duas resistências. Né? A gente poderia modelar alguma coisa assim, ó. Tá? Duas resistências entre a base e o emissor de cada um, e elas estão em paralelo. Tá, beleza. Uma vez enxergado isso, vocês têm que se recordar lá daquele modelo de pequenos sinais, como a gente pode calcular essa resistência Rezinho, né, dos transistores. O Rezinho N é dado por VT sobre N, e o Rezinho P é dado por VT sobre IP. Tá? Muito bem, o que é resistência de saída então? Quando a gente faz o paralelo, né, esse cara aqui e esse cara aqui, o paralelo disso retorna essa equação aqui para a gente. Olha, VT sobre IP mais IN. A configuração com essa polarização colocada, pessoal, permite dizer para a gente o seguinte. Olha, se você tiver um aumento de tensão IN, você vai ter o mesmo aumento, você vai ter uma diminuição em mesmo módulo em P. E se você aumentar a corrente P, você diminui a corrente N. Ou seja, a gente tem então uma resistência de saída praticamente constante, já que a corrente P aumenta e P diminui na mesma proporção. Tá? Então, assim, isso é uma justificativa, inclusive, para que tenhamos uma distorção de crossover mínima, já que sua resistência de saída é constante. Tá certo? Muito bem.
A gente viu e tratou até o momento como VBB sobre 2, mas como que essa polarização pode ocorrer na prática, efetivamente, né? Pode-se utilizar diodos, conforme está colocado aqui. A gente tem uma fonte de corrente. Essa fonte de corrente aqui pode ser uma tensão, uma resistência, poderia ser um espelho de corrente, poderia ser qualquer fonte de corrente que vocês já sabem ou gostariam que fosse implementada aqui. Sem problema. O fato é o seguinte, é que essa fonte de corrente, pessoal, ela tem que fornecer corrente para esses dois diodos que estão aqui colocados e para as bases, né, desses transistores que estão aí colocados, que é N e que P. Tá. O que é a ideia? A ideia é o seguinte, olha, considerando que o QN e o QP sejam transistores formados ou constituídos de silício, por exemplo, D1 e D2 também de silício, né? Espera-se, né, que este circuito tenha uma curva característica de aquela curva de joelho de D1 e D2 de 0,7 volts. Se você tem uma queda aqui entre a base e o emissor e o daqui para cá de 0,7 e de 0,7. Então você tem aqui dois diodos de 0,7, 0,7. Obviamente, pessoal, estou considerando tensão de joelho uma situação idealizada. Na prática, teríamos que avaliar a curva característica do D1, do D2, tá? É ideal que eles sejam iguais, e também avaliar a curva característica desse transistor N, transistor P, e garantir aquilo que nós já falamos no slide anterior, que a tensão entre as bases, que a tensão entre a base e o emissor do transistor QN, ela tem que ser polarizada com uma tensão muito próxima desse diodo D1. E assim o D2 tem que ser uma tensão muito próxima desse transistor Q2, ou então um somatório entre esse ponto A e esse ponto B de tensão, que no caso aqui está dando por volta de 1,4, né, volts, tem que ser exatamente igual ou muito próximo dessa tensão entre a base, o emissor de QN e o emissor de QP e a base de QP. Ou seja, nesse caso aqui está polarizado de forma adequada, mas eu estou ressaltando, é importante dizer isso, que nem sempre isso ocorre, então a gente tem que ter esse cuidado quando a gente está tratando, especialmente quando a gente está fazendo uma montagem com circuitos discretos, tá bom? Isso que está apresentado aqui requer então esse cuidado que a gente falou. E se a gente pensar em circuitos discretos, pessoal, existe uma topologia mais adequada, digamos assim, ou mais fácil de ser implementada, que permite ao projetista algum tipo de controle. Note que nesse caso aqui a gente não tem controle dessas curvas características de D1 e de D2. Uma curva característica já é dada, já vem do dispositivo, né? Então dada já pelo fabricante, da forma como ele foi construído. O que a gente tem então é um multiplicador de VBE. Olha só, o que é a ideia? Você continua aqui com o seu transistor NPN, tá? PNP. Você tem aqui a sua carga RL e a tensão VO, a tensão de saída. O que mudou aqui é, ao invés dos diodos que estão colocados aqui, olha só, eu preferi colocar aqui um circuito que tem resistores R1 e um transistor Q1 aqui a mais. Tá, o que é a ideia aqui então, pessoal? Como que esse circuito aqui funciona? Primeiro, ele precisa de uma corrente de polarização, tá? No mesmo caso aqui que a gente viu, a mesma razão para o diodo D1 e D2. E a gente precisa garantir que essa tensão entre esse ponto aqui, que é o emissor de Q1, desculpa, que o coletor de Q1 e o emissor de Q1 seja igual ao somatório da tensão entre essa base e emissor e esse emissor e essa base. É isso que a gente está querendo, no final das contas, para garantir que esse cara funcione como um amplificador classe AB. O que nós temos aqui, então, no primeiro momento? Olha só, nós temos aqui que a corrente IR, que está fluindo aqui por esse ramo, o que ela é dada? Ela é dada por VBE1 dividido por R1. Olha só, você tem uma tensão VBE1, tá? Dividido por R1. Ok, beleza. Tá. Para efeito aqui de entendimento, né, e esse é muito próximo também do que acontece na prática, considere que essa corrente que está fluindo aqui, esse Bzinho aqui,
tá? Ele seja muito, muito, muito baixo, a gente vai desconsiderá-lo aqui nessa análise, tá bem? Se a gente faz isso, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, olha só, você tem VBE1 dividido por R1, então essa corrente que está aqui. Se eu quiser determinar o valor de VBB, ora, VBB é dado por IR, que é esse R que está fluindo aqui, passa por R2 e por R1. E eu estou considerando também, nesse caso aqui, que essa corrente aqui é mínima, tá? Então, IB1 aqui, essas aqui são as premissas que eu estou colocando, eu estou desconsiderando nesse circuito. Então, eu tenho, por hora, o seguinte, olha só, o que é VBB? VBB é igual a IR vezes R1 mais R2. Tá? Então, eu estou dizendo o seguinte, olha, a tensão daqui para cá, ela é dada por IR vezes R2 mais IR vezes R1. Tá? E aí é o seguinte, eu tenho essa equação aqui, final, tá? E permite ao projetista, por meio de um potenciômetro, por exemplo, você ter um controle efetivo da tensão VB1, né? Desculpa, da tensão VBB. Então, o que acontece aqui é o seguinte, a gente tem uma VBB está aqui, você tem um controle efetivo da tensão VBB e a partir dessa tensão VBE1. Por isso que esse circuito se chama multiplicador de VBE, porque você tem VBE1 e está multiplicando aqui por um fator. E esse fator, pessoal, ele é dado, ele é construído a partir dessa relação entre a resistência R2 e R1, que é facilmente controlada ou configurada na prática por meio de um potenciômetro, por exemplo, em R1. Tá bem? Então é isso. Então, obrigado pela atenção.